Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Pode Curar, podcast do Despertar, né? Então, eu sou aqui, Thaís Vieira, sejam todos muito bem-vindos. Estou ao lado do meu ilustre irmão. Tudo bom, gente? Meu nome é Lucas, prazer estar com vocês aqui. Podcast que a gente fala sobre cura, sobre o caminho, né? Para buscar essa cura, como fazer esse caminho acontecer, mostrar para vocês exemplos e alternativas para vocês conseguirem encontrar cada um a sua cura também. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Seja bem-vindo, seu Eloir. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Muito bem. Para quem conhece a Thay, conhece a Casa Luz, né? Sabe um pouquinho sobre quem é seu Eloir. Seu Eloir é meu pai, Lucas. Conheço. Conheço um pouquinho, né? Já tive um pouco de contato, né? Um pouquinho de contato a gente já teve. Como eu falei pro Lucas no primeiro episódio, né, Lucas? Não tem como falar da minha cura, do meu processo, não tem como falar quem é a Thay se eu não falar sobre o meu aprendizado em casa, né? Sobre aonde eu aprendi a ser a Thay. E aqui está o meu exemplo junto com a minha mãe, eles que me ensinaram a cuidar do outro, cuidar do próximo, foram eles que me mostraram esse caminho, né? E o seu Eloir está aqui para explicar um pouco sobre isso, né? O seu processo da cura, porque ele também tem um exemplo de cura muito incrível, assim, na jornada dele como pessoa, né? E também por ter sido meu instrutor em como lidar com as pessoas e auxiliar as pessoas. Então, por isso que tu é o primeiro convidado, seu Eloir. Muito prazer. É um prazer enorme estar aqui hoje sendo o primeiro contatado. Tu junto com a mãe, né? Porque a mãe, para vir aqui, vai demorar um pouquinho mais. Ela é um pouco mais envergonhada. Mais fechadinha. Vai chegar um dia, chega lá. Faz parte. Uns pouquinhos vai. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, né? Começando um pouquinho, contando um pouquinho de ti, quem que é o Eloir? Isso sempre uma pergunta bastante difícil para mim responder. Eu acho que uma boa parte do público também é assim, né? Foi a mesma resposta do Lucas no primeiro Falei episódio. a mesma coisa. Se definir é difícil, né? Não, mas fazer o quê? Faz parte, né? Sim, a gente tem uma identidade, né? Tem uma história, 70 anos, né? Então, vim de uma família fantástica, criei uma família maravilhosa, entende? Então, basicamente é isso aí. Eu estou aí com energia para continuar essa caminhada, só Deus sabe onde vai terminar, né? Mas sim, de qualquer maneira, muita gratidão por ter vivido até aqui. Show de bola. Conta um pouquinho para nós, Eloir, como é que foi tua vida, teu início, tua carreira, como é que tu te encontrou na tua vida profissional primeiro, né? Desde o teu início ali. O meu início foi em Passo Fundo, né? Tive algumas atividades lá e acabei me envolvendo na empresa de ônibus como cobrador. 13, 14 anos, né? E aí fiquei uns 4, 5 anos nessa empresa. Saí dali para 13, 14 anos de idade tu tinha? Quando eu comecei. Ou de empresa? Isso, tá. Quando eu comecei nessa empresa como cobrador. Entendi. Empresa de Passo Fundo. E aí dali fui pro quartel, né? Aí girei em Santa Catarina, Rio de Janeiro e voltei para cá. E aí saí e voltei. Tive outras atividades e acabei ingressando no Corpo de Bombeiro e acabei me aposentando aqui, né, nessa profissão. Ser bombeiro, né? Eu cresci dentro do militarismo, dentro dos bombeiros, né? Fui bombeirinha mirim, sabia? Bombeirinha mirim. Bombeira mirim. Tá aqui o criador do projeto Bombeiros Mirins. Criei o projeto e mantive ele por 10 anos. 13 anos. 10 anos. Os Bombeiros Mirim, 10 anos. 10 anos. E muitas crianças passaram por ali, né? Hoje são adultos, né? Pai de família, empresários. Mas sim, teve um grupo bem significativo lá que a gente se divertiu bastante e consegui passar alguns valores para eles junto, né? Vou te fazer uma pergunta. Perdão, Lucas. Vai. O que te motivou a começar o trabalho com criança? Na verdade, em primeiro plano, foi o meu amor ao trabalho que eu exercia. Eu gostava muito disso. E, ao mesmo tempo, nos desfiles 7 de setembro, eu sentia que o pessoal tinha um certo entusiasmo ver os bombeiros passar. Aí eu tive a iniciativa convidei um menino vizinho, onde eu morava lá, já que o meu filho o Giovanni tinha
1 ano só de idade. Era menos de 1 ano ainda. Foi 1 ano quando ele nasceu, era muito bebê. E aí eu peguei o filho do vizinho e fardei ele e levei ele em cima da viatura, no desfile. Foi uma loucura. A galera aplaudiu do início ao fim aquilo, né? Aí no ano seguinte, já o Giovanni já estava com 1 ano. A Thaís estava com 4, 3... Não, eu tinha 7 quando ele tinha 1. 7 anos, né? Então já fardei... Não, tu entrou depois, ele foi antes. No 3º ano. Hein? No 3º ano. Enfim, começou por aí o projeto, né? E aí depois a própria repercussão da sociedade começou a se interessar, trazer os filhos para ver como é que funcionava e tal. E um certo apoio do comando eu consegui organizar e em torno de 60 crianças reunia todos os sábados lá para fazer atividade, divertimento e tal. Foi legal. Era um evento todo sábado, né? Todo sábado. Todo sábado. A gente se encontrava lá e era o auge da semana. Era o dia todo. O dia todo. O auge era ir pros bombeiros, porque tinha os bombeiros mirins, né? Então, a gente ensaiava a banda, a gente tinha as palestras, enfim, né? Muito interessante. Vivenciando isso como criança, foi algo que, sim, começou a me mostrar o mundo de auxiliar pessoas, né? E um detalhe, né, Thaís, para completar, eu sempre tive muitas dificuldades de falar com eles, com meus filhos, de colocar as coisas. Eu acho que isso, uma boa parte das famílias é assim, né? São poucos que têm abertura direta a falar as coisas para os filhos, né? E eu vi dessa forma, eu agi dessa forma. Então, o que eu queria falar para eles, eu falava no grupo. Sim. Entende? Virou uma âncora ali. Para mim foi uma âncora, né? Que então, foi mais fácil, né? Eles estavam aprendendo juntos, né? E coisas que era coisa que eu queria falar diretamente para eles, né? Não é só um gancho, né? Falou que é difícil tu passar pro teu filho, conversar às vezes assim, né? Porque também tu não teve lá, quando tu foi Exato. Criança, né? Não se tinha essas aberturas, né, também. Exato. Então tu tem aquela dificuldade de passar porque não foi passado para ti, né? Então também tem esse ponto. Tem esse lado aí também. E assim começam os traumas da nossa infância, né? Voltando pra dor agora aqui, já entrando no assunto, né? O trauma na criança, o trauma ele começa a acontecer a partir da primeira infância, né? Desde da barriga da mãe, desde a gestação, o trauma começa a acontecer. E até os 14 anos, lembra que eu falei no último episódio, né? Uhum. Se você não assistiu o último episódio, o primeiro, né? Então volta lá, assiste o primeiro no YouTube. No Instagram tem os cortes, né? Mas com certeza vai ter aí para vocês também. E no Spotify tem lá no episódio 1. Você vai entender um pouquinho mais do que eu vou falar agora. Mas o trauma até os 14 anos, eles são traumas que nos acompanham o resto da nossa vida, né? O resto da nossa encarnação. E às vezes o trauma ele não é algo que eu vou lembrar o resto da vida. Às vezes vai ser algo que eu vou viver naquele momento, vai ser intenso, vai ser dolorido. A emoção que eu vou gerar ali vai ser muito forte, mas eu posso esquecer ao longo da minha vida e aquilo se tornará algo que não tem mais importância, né? Aquela memória não ser mais algo traumático, lembrar daquilo. Então, mas no momento que aconteceu, sim, foi um trauma, né? Foi um episódio muito intenso. Então, ali começam a acontecer traumas na nossa vida. E aí, esses pais, né, que não tiveram isso na infância, da conversa, do entendimento do que é a emoção, né, no filho, na criança, agem da forma como aprenderam. Sim. E aí aquilo acaba criando um trauma na criança, nesse filho, que vai crescer e vai ter a dificuldade, vai repetir o padrão muitas vezes, né? Exato. E eu costumo dizer que é o seguinte, a criança, por exemplo, do que ela aprende, do que ela vive na família, tempo de criança até essa idade que tu falou aí, ela leva para o resto da vida. E a base é os pais. Um espelho. A base é o espelho. Só que assim, às vezes não adianta o pai falar, a mãe falar. É o exemplo que eles dão. Uhum. A criança grava muito e leva para o resto da vida o exemplo que o pai dá. Entende? Não adianta ficar fazendo discurso, mas o comportamento deles é que
se arrasta para o resto da vida da criança, do sou, adulto até depois, né? Sim, eu sou o próprio exemplo disso, né? Eu virei, na minha adolescência, a ovelha negra da família. Agora vem. Agora eu vou começar a entender um pouquinho mais a Thay, né? Quem é a Thay? Respondendo a pergunta lá do primeiro episódio. E é justamente isso, porque se eu tivesse seguido o exemplo, se eu não tivesse tido o exemplo, hoje eu não seria a Thay. Hoje não existiria Casa Luz, por exemplo. Né? Porque eu tive o exemplo ali, eu enxerguei como, por mais que tinha um atrito, por mais que teve trauma, assim, né? Mas o exemplo foi maior, então casa muito com o que ele está falando, e isso é real, porque eu vivi isso, né? Casa, se tu pegar criança pequena, né? Às vezes as primeiras palavras que ela fala é o que tu mais fala em casa, então ele vai falar uma aleatoriedade lá porque ele escutou tu repetir 50 vezes, né? E pode ser qualquer coisa, né? Então Exato. é aquele ato de tu falar que a pessoa pega o exemplo, pega a repetição ali e começa a fazer também. Exatamente. Né? Então tem pro bom, tem pro ruim. Exato, né? exato. Então, somos o espelho, né? Os pais são espelhos. Os filhos. Tem que cuidar bastante ali como tu age, principalmente quando tem filho pequeno. Porque tu não pode nunca, como o pai falando, né? Nunca ver o eu. O teu ego, o teu coisa. Tu tem que ver que do lado tem uma pessoa que está gravando tudo que tu está falando, tudo que tu está fazendo. Então a responsabilidade é grande. Se torna um podcast do teu filho. Exato. Isso aí. Né? Conta pra nós um pouquinho como foi depois dos bombeiros, assim. O que te motivou a seguir os projetos dos bombeirinhos? Depois dos bombeirinhos. Aí então eu diria o quê? Que sim, eu acredito muito, né, que a gente tem um projeto de vida. E tu não sai desse projeto. Tu tem que seguir ele. Porque se tu tentar mudar esse projeto, essa proposta que tu te propôs a fazer, inconsciente, tu acaba encontrando muitas dificuldades. E aí tu não acaba encontrando o objetivo. Então eu penso dessa forma hoje. Né? Porque, sim, o meu propósito de vida, depois que eu me descobri, né? Agora que 50, 60 anos aí, que eu me descobri, é que eu percebi que é esse a minha função, de ajuda humanitária, ajuda a população, ajuda o irmão. Porque a própria profissão, todas as profissões antes que eu tentei não deu certo. Foi nos bombeiros que eu encontrei. Qual é a profissão do bombeiro? Aí me envolvi com as crianças, a escolinha de bombeiro mirim, por 10 anos. Qual é a missão? Saí daí, me aposentei, né? Aí fiquei meio balançando o que ia fazer. Surgiu uma escolinha de futsal, bairro Santa Helena, onde eu levei por 8 anos lá também. Esse projeto. Montei a primeira escolinha de bombeiro de futsal em Santa Helena, montei esse projeto e fiquei por 8 anos assistindo ele. Só que eu não ensinava só futebol lá. Eu mostrava valores para eles. Sim. Desenvolvimento, entende? Qual é a missão aí? E agora terminei esse projeto lá e comecei a ver que tinha mais coisas ainda para fazer. Eu teria que melhorar meu conhecimento, minhas informações, e acabei agora então junto nesse projeto contigo. E qual é a missão aí? Então eu acho que sim, a gente já nasce já com um projeto de vida e não tem como tu fugir disso. Uma proposta de vida. No meu caso foi isso, mas tem várias opções, né? Tem várias caminhadas a seguir. Existem propósitos diferentes para cada pessoa. Exato. E o projeto que o Celoir fala aqui é Casa Luz, né? Vamos falar um pouquinho dela aqui, antes de começar a falar da tua cura, pessoal. Casa Luz é um instituto, né, que eu recebi a orientação há 11 anos atrás. Né? A orientação dos mestres ascensionados, veio o projeto arquitetônico, como é que tem que fazer todo o movimento, né? Que seria o projeto para uma escola do futuro, a escola da quinta dimensão. Só que, obviamente, eu não tinha como fazer isso sozinha, né? E o pai também, enfim, a gente já estava calejado já, né? De tanto fazer esse movimento, então ele estava num momento de
inércia de auxiliar o outro, né? Se aposentou de vez ali, né? Aham. Então, ele já vai explicar por que se aposentou de vez, né? E aí veio essa orientação e eu disse, cara, não consigo fazer isso sozinha, não vai rolar. E aí eles me disseram, os mestres, né? Os mestres que eu falo aqui são os mentores da luz, que me acompanham há muito tempo. E eles falaram, não, as pessoas certas vão aparecer na hora certa. Então tá, não me preocupei, né? Larguei, soltei. E aí, há 4 anos atrás, as pessoas começaram a aparecer. No meio da pandemia. Foi no meio da pandemia, né? E era justamente o momento que precisava da Casa Luz. Ajudar as pessoas naquele momento de maior desespero, de maior dificuldade, em cima do medo, né? Que foi o trauma coletivo ali que foi ativado. Planetário, né? Que foi o karma planetário. Então, ali a gente começou o movimento da Casa Luz, pensar na Casa Luz, e fui convidando algumas pessoas, e obviamente o pai e a mãe, Dona Valda, que está nos vendo também, um beijo enorme para minha mamãe, adotaram, né? Obviamente o pai e a mãe já nem pensaram 2 vezes. Claro, a gente vai fazer isso junto, vamos fazer, vamos lá. Vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar, né? E as coisas foram acontecendo muito rápido, Lucas. Muito rápido. E a gente planejou, assim, sentamos hoje para fazer a reunião inicial com a ideia de começar a concretizar 1 ano depois. E deu 1 semana e as coisas começaram a acontecer. Exato. Depois dessa reunião. Era pra ser. Era para ser, exatamente, né? Então foi como e está sendo até hoje, assim, 4 anos depois, e as coisas seguem acontecendo numa velocidade que a gente não consegue acompanhar, mas porque são eles manifestando, né? É manifestação, aquilo que falamos no outro episódio também. Então, Casa Luz é uma escola da 5ª dimensão, sim, né? Mas é para auxiliar não só crianças. Nós temos o Projeto Florescer, que é um grupo para adultos. Nós temos o Aquarela, que é para crianças, 5 a 15 anos. O que a gente faz com eles lá? Em todos os movimentos, né? Nós temos também os metas, que são os retiros de cura, de transformação. Então, todo o projeto Casa Luz, todos os movimentos da Casa Luz são para ajudar as pessoas a despertarem para ir para a 5ª dimensão. E o que é ir para a 5ª dimensão? Curar as emoções, curar os traumas, curar os karmas, parar de gerar karma novo, né? Então, o nosso movimento lá é todo baseado nisso, a auxiliar as pessoas a entenderem as suas emoções, a dominarem as suas emoções, a curarem-se dessas dores emocionais, mentais e espirituais, em especial. E administrar os sentimentos. Exatamente. As emoções. Então, o nosso trabalho lá todo é baseado nisso, sabe? E quem quiser, siga aí no Instagram, @Casaluz Instituto, e temos também o YouTube da @Casaluz Instituto, tá? Lá nós temos uma equipe de 18 pessoas hoje, todos trabalhando de forma voluntária, todos sentiram o chamado, né, para auxiliar da mesma forma que nós sentimos. Então a missão, o propósito de vida tinha a mesma sintonia, que a nossa mesma frequência hertz, né? Sim. E todos fazendo, cada um no seu projeto, cada um no seu movimento, né? Nós temos várias frentes ali, então a Casa Luz é isso, é para ajudar as pessoas a despertarem. E ser a escola do futuro. Ser a escola da 5ª dimensão, que é trabalhar de forma harmônica. A 5ª dimensão é isso, é trabalhar de forma harmônica, vivendo em sociedade. Não existe ego, não existe dor, não existe karma para curar, porque já se curaram todos aqui na 3ª dimensão, né? E biblicamente falando, é o paraíso. É a terra prometida que Moisés trouxe aos judeus, né? É esse lugar, mas vai ser aqui na Terra, não é em outro lugar. É isso que eu ia até te perguntar, né? A gente acha que é um negócio mirabolante em outro lugar, mas não é outro lugar, é aqui, só em outra faixa vibratória, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu estarei vibrando em outra frequência. Todos nós, né? Quando tu fala de escola do futuro, gostaria de deixar um parágrafo aí. É justamente isso, né? Desenvolver nas crianças o potencial de cada uma, né? Que, quer queira ou não queira, o tradicional nosso sabe, aquela sequência de atividades, né? Que ali tem alguma coisa com relação a desenvolver o dom da criança, mas não é tanto focado aí, né? Mas é naquela que é tradicional, aquela formatação ali, né? Tu segue um padrão ali para poder seguir mais
a escola do futuro vai ser, sim, tu fazer aquilo que tu tem aptidão a fazer. Então, a criança vai ser trabalhada em cima disso aí. Tanto é que agora, até o fim do ano, a gente está num período com as crianças lá, de identificar, tá se apresentando várias situações para eles no grupo, no trabalho, para que eles possam mostrar para a gente qual é o principal foco, qual é o principal dom que a criança tem. Para daí, o ano que vem, né, talvez a gente conseguir trabalhar missão de vida. Em cima disso, né? Exatamente. Quem é músico vai ser músico, quem é esporte vai para o esporte. E tu acaba encaixotando o cara, né? Então, o cara é muito bom, o cara adora música, mas aí porque ele é ruim em matemática, tu trava ele, né? Então, tu tá encaixotando ele. Exatamente. Né? Tu não tá explorando no que ele é bom e tu tá precificando ele no que ele não tá tão bom. Exato. E tu tá puxando ele para baixo, tá desmotivando ele. Isso aí vai ser a escola do futuro, né? Vai ser isso. E aí, nesse encaixotar a criança, acaba criando um trauma ali, né? Acaba criando um karma, uma dor emocional naquela criança, uma dor mental. Não sou bom. Né? Exato, exatamente. E por aí vai. Não estão me vendo como eu sou, né? Por aí vai. Então, e a escola dos adultos também, né? Aí não se certeza, fala, né? Não tá tem como. Aprendendo lá. Exatamente, Sim, exatamente. sim. Começou inicialmente como crianças, né? Trabalhar com crianças, mas acabou se estendendo e hoje o nosso maior trabalho é com adultos. Sim. Né? Das crianças ainda a gente está montando esse movimento. Mas não tem como trabalhar criança se não trabalharmos os pais, né? Pois é. As pessoas que convivem com essas crianças. Então, e muito também do que eu senti em consultório, a ausência do que... Às vezes eu preciso, né? Aí vem o Lucas lá no consultório, né? E aí a gente faz o podcast lá, na consulta. E aí eu não consigo botar o Lucas na maca para fazer a cura acontecer. Muitas vezes o paciente chega com a dor do dia, com a situação que aconteceu no dia, e aí eu tenho que apagar fogo ali. Ser bombeiro, né? Filha do bombeiro. Tem que apagar o fogo ali na hora, né? Acalmar ali a pessoa e tal. E aí eu não consigo entrar no trauma, não consigo entrar na cura que eu tenho que entrar, né? Dentro do inconsciente da pessoa. Então, às vezes, a cura dentro do consultório não é errado e ela é incrível, magnífica. E tu é prova viva disso, né, Lucas? O quanto isso é importante. Mas, às vezes, ela demora mais. E aí eu sentia a necessidade de ter algo que desse um choque de realidade assim na pessoa, que desse um sacudão, sabe? Para fazer sair o que precisa ser curado, de fato, né? E aí começou a ideia dos metamorfose, né? E aí vem os retiros, e aí vem esses movimentos. Então, boa parte das pessoas que hoje fazem parte dos retiros são pacientes da TAI. Por causa disso, porque eu sei o quanto isso auxilia no processo da cura da pessoa, né? O quanto isso, às vezes, é um atalho, né? Dentro do processo da cura da pessoa. Então, a Casa Luz surgiu e expandiu para o lado dos adultos desta forma, né? Mas, muito bem. Quero que tu conte agora um pouquinho para o Lucas e para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Como é que começou a tua cura? O que aconteceu enquanto tu estava lá na escolinha de futsal? Conta um pouquinho. Por que tu parou com ela? Começou ali, no caso. O processo da cura? Digamos sim, né? Na verdade, o processo da cura com consciente, né? Consciente, sabendo que estava sendo o processo, foi mais adiante, né? Esse aí foi um do... Foi a rasteira. A rasteira, né? Exato, então... Aquilo que falamos no primeiro episódio, Lucas. A catarse, né? A catarse, exatamente. E aí, então, diante desse processo todo, diante do que eu gostava de fazer, porque sempre gostei de jogar futebol de salão, então resolvi passar isso para as crianças também, e como um fundo, né? Uma maneira de poder trazer a atenção deles para o professor e aí aproveitar e passar os valores para eles, né? E aí, na sequência... Depois, mais adiante, né? Acho que eu não tinha terminado. Tinha terminado a escolinha já? Não lembro. Não. Tu terminou por causa disso. Por causa disso, né? Também foi. Teve que dar um time ali. E, na verdade, foi o meu processo de despertar foi o causa de tudo, né? O início da cura, eu acredito que tenha sido aí. Jogando futebol, de repente, o que eu mais gostava de fazer. Encerrei a carreira com
3 gols fantástico lá, cara. 2 de esquerda, 1 de direita. E abandonei o futebol, tive que abandonar tudo por causa disso aí, né? Me deu um infarto lá dentro da quadra e na sequência acabou tendo 15 paradas cardíacas no hospital. Já. E aí eu acho que eu não passei para o outro lado porque eu acho que ainda tinha coisa para fazer, né? Sim. Eu acho que a Casa Luz já estava me esperando aí e tal. Mas eu acho que tudo começou por aí, né? Porque foi uma mudança radical na vida. Todas as coisas que eu gostava de fazer, eu tinha uma oficina de eletrodoméstico também e tal. E isso o médico falou, para com tudo isso, para com as crianças, para com tudo. Tudo que é coisa que eu gostava de fazer, tive que parar. Interromper do nada te causa, né? Do nada. Não, foi um momento, passei um ano ali bastante complicado, bastante difícil. Mas ao mesmo tempo já buscando o porquê disso tudo. Eu estava dentro de um contexto, né? Eu já estava sentindo que a minha missão era por aí. Estava sentindo isso. E por que então parar agora de repente isso, né? Mas era para mim parar com as outras coisas que eu estava fazendo, que eu não estava fazendo só escolinha. Entendeu? Eu estava no Imagina, comércio. o cara se aposentou com 50 anos, com a flor da pele, energia, né? A vitalidade pulsa. Né? Que o próprio serviço dentro do quartel, ele te prende bastante a tua atividade fora do quartel. Energia naquela aeróbica. época, né? Sim. Então eu passei todo esse tempo querendo um espaço para criar alguma coisa a mais Tu começa a sentir um incômodo, né? daquilo ali, Precisa né? fazer algo, né? Exato. E aposentados têm essa dificuldade, né? Aham. Que passa a vida fazendo um negócio, se ocupando, vendo o sol só no verão, né? Nas férias. E aí aposenta e não tem mais o que fazer. E aí muitas pessoas entram em depressão, inclusive, né? Sim, sim. Teve uma quantidade de colegas que continuaram, né? Eu tinha a opção de continuar. Mas diante da minha visão do que eu estava sentindo, terminou na segunda-feira, na sexta-feira eu estava dando tchau para a turma lá e fui atrás de isso. E aí, na época que me deu o problema, eu já estava com 3, 4 atividades, né? E na verdade era para parar tudo com isso e continuar Só com... de uma outra forma, né? Dentro da missão. Só que também não sabia o que era. Aí comecei a estudar e ler a respeito da espiritualidade, começar a querer entender o porquê que aconteceu isso, as 15 paradas assim, né? Até hoje os médicos não sabem, não me disseram o porquê, né? Aí, uma coisa que estava falando das crianças ali, né? A fase da criança, que mais me ajudou a evoluir, foi a criança aí na base dos 4, 5 anos, ele tem aquela porquê, né? Toda criança tem o porquê, uma fase ali que ele... Porquê? Eu, depois que tive essas 15 paradas, lá já dentro do hospital, já comecei a dizer, por quê? E até hoje, por quê? Um exemplo tá que eu te perguntei o porquê do podcast ali, né? Aham. O que significa o O podcast? que significa? Se Então, alguém souber aí, por favor, nos envie qual é o significado do podcast. na verdade, tudo que eu faço que tem uma dúvida que eu não conheço, eu quero saber o porquê. Virou praxe na minha vida isso aí, né? Eternamente 5 anos. E acabei indo pro lado Participou. da espiritualidade, né? Então, basicamente, o meu despertar foi por aí. E aí comecei a entender tudo, todo o processo. Toda a dificuldade que eu tive desde o primeiro serviço. Eu fiquei 5, 6 anos lá, mas só eu sei a dificuldade que eu tive para passar lá. E todas as outras atividades sempre com muita dificuldade, porque eu não estava no propósito, no projeto. Só que eu só vim entender isso ali na cama do hospital. É aquilo que a gente falou no primeiro, né? Tu toma uma catarse, que a gente diz, uma rasteira forte, porque os pequenos sinais tu não percebeu. Não percebi. Até porque muitas vezes a gente sabe que a gente gosta de tal coisa, mas a gente não segue, ou porque a gente acha que não dá dinheiro, porque a gente pensa sempre por esse lado, ou porque não é profissão para um homem, ou não é profissão para mulher, então o cara já começa a se desviar por aí. Até que acontece alguma coisa assim, que de tanto... tu não faz nada, tu tem que dar Aí começa a puxar o braço, vem cá. E não vai, né? E todas as dificuldades, sim. A dificuldade é uma ferramenta para a gente evoluir, né? Para a gente acordar, para a gente despertar.
E a partir do momento que tu passa a não acorda para essas ferramentas que tá te cutucando, né? Ou é um acidente, ou é um enrosco de um lado, um enrosco do outro. Tu não consegue despertar, não consegue entender isso. O universo cada vez vai te cobrando mais forte. Tu sente que teu dia a dia, teu trabalho, seja lá o que for, ele fica travado. Parece que as coisas não fluem na tua vida. Parece que tudo vira uma dificuldade. Uma coisa básica, tu faz uma força enorme. Mas justamente por isso, né? Que não é por aí. Só que tu tá forçando a barra pra forçar por aí. Um caminho que não é. O caminho que não é. O teu ego, tua cabeça, sim, eu quero isso aqui, mas não é de fato, né? Então tu acaba... E o macete para descobrir isso, né? É quando acontece uma dificuldade contigo, não querer saber por que me aconteceu. O que eu tenho que entender essa mensagem? Tirar um aprendizado, uma lição. O que eu tenho que saber? O que eu tenho que curar? O que eu tenho que ver? Qual é a visão que eu tenho que ter em cima desse problema? Não sabe, pô, tudo acontece comigo, é só comigo, com os outros, tá. Não, a pergunta é diferente. É um sofrimento, né? Falamos lá no primeiro também. Isso. Escolhe, né? E assim ainda, o momento de fazer essa pergunta não é na hora na hora que tá acontecendo a situação. Não é nessa hora ali. Quando tá acontecendo o problema na tua vida, não é a hora de fazer essa pergunta. É depois. Concentra em resolver o problema primeiro. Exato. E depois vai buscar esse porquê. Entendeu? Esse é a segunda etapa, né? É o segundo passo para te entender essa dor. E não começar a criar... Porque o sofrimento ele vem depois também. Sim. Na hora do que está acontecendo a dor, o teu corpo ele é primitivo, o teu cérebro é primitivo, então ele vai tentar fugir, ele vai tentar sobreviver. Esse é o primeiro movimento do nosso cérebro, sobreviver àquela dor. Porque para ele é a mesma... Qual a função da dor? Né? Isso estava no roteiro do primeiro episódio. Qual que é a função da dor? E agora casou perfeito. Cara, se tu colocar a mão na frigideira, que tá quente ali, tá fervendo, o primeiro movimento a dor vai vir, teu cérebro vai entender que ali tem perigo. Uhum. E aí tu vai tirar o dedo automaticamente. Se tu não tivesse o mecanismo da dor, tu ia ficar ali e tu ia fritar teu dedo ali. Até perder o dedo. Exatamente. Então a dor ela é necessária, ela é uma ferramenta importantíssima. Então quando tu tem esse entendimento, quando tu tá ali com o dedo na frigideira, o primeiro movimento tu não tem que entender, qual que é o mecanismo da dor no meu cérebro? O que tá acontecendo com teu dedo fritando lá? Não é nessa hora. Tu só tem que fazer o movimento de tirar o dedo. Então, quando tá acontecendo o problema na tua vida, é isso que tu tem que fazer. Tu só tem que tirar o dedo. Tirar a força, tirar o foco, a força. Exato. Né? Só que é difícil tu enxergar isso, né? No teu dia a dia, sem tu tomar um baque, às vezes é difícil. E tu tem que querer, né? Como a gente falou antes, né? Se tu não quer... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Tu tem que também querer estar disposto a passar, né? Exato. É isso aí. Uma pergunta, basicamente. Quando aconteceu tudo isso aí, qual foi teu maior sentimento, assim? O que tu sentiu, assim, com o baque todo, assim? O que veio na cabeça? Que sentimento, assim, que tu teve desse susto, desse acontecimento? Olha, Lucas, eu, na verdade, todo o processo que aconteceu ali, desde o momento que eu entrei no hospital com esse problema, infartado, e na sequência, as paradas cardíacas, algumas coisas eu vi ali. Principalmente a primeira vez que eu levei o choque, eu estava acordado ainda. Eu estava em convulsão e estava desmaiando, estava perdendo sentido. Só que o médico já achou melhor já me dar o choque. Sim. E o choque eu já conheço, porque eu levei a vida toda levando gente para lá com problema. E eu sei que o choque é violento, a pessoa pula da maca mesmo não querendo, né? Sim. E aí eu senti esse primeiro choque, depois desmaiei. Então, me perguntaram, né? Tá, mas foi pro outro lado e tal? Não, eu vi tudo cinza, acordei depois de 3 ou 4 dias, né? Mas em tempo algum eu senti medo de morte. Não, esse sentimento de perda física não passou pela minha cabeça. O tempo todo, não sei porquê, não tive sentimento com relação a isso.
E depois, sim, aquela sensação de estar preso, né? Porque até me implantarem o aparelho aqui, eu fiquei um tempo na UTI. E aí eu não podia nem me mexer muito na maca, porque os aparelhos lá disparavam, né? Sim. E nesse período aí, sim, aquela sensação de prisão, sabe? E ao mesmo tempo, quando eu estava, porque me davam calmantes e tal, para manter e tal, mas nos momentos que eu estava consciente, eu procurei usar a minha mente, aí já meio consciente, sabe? Que eu não tinha como ficar vivendo aquilo. Viver aquela emoção ali de estar acamado, ou de ficar observando as outras camas lateral ali, que estavam com dificuldade também. Eu me isolei disso. Eu virei lá, fiz o meu pensamento girar. Aí foi consciente. Eu virei treinador de futebol, eu virei piloto de avião, eu fiz poema, sabe? Fui pra praia. Construiu pousada. Cara, Construiu pousada? Na mente dele, sim. Tinha tudo programado. eu fiz um monte de coisa. Eu botei a minha mente fora do hospital. Literalmente. Alguns visita do médico, enfermeira, trabalhando ali. Aí eu conseguia estar ali, mas normalmente eu procurei estar fora. Então foi essa forma que eu usei para poder amenizar um pouco essa situação que eu estava vivendo ali, né? Ou seja, o sentimento era de impotência. Né? Primeiro plano, sim. Porque tu fica incapaz. Né? Usou a ferramenta, olha que incrível. Usou a ferramenta de forma inconsciente. Usou a ferramenta da mente, do pensamento. Poucos usam. Para sair do sofrimento da lamentação. Normalmente a pessoa iria fazer o contrário, ela ia se lamentar, né? E se puxar mais para dentro daquilo ali. Porque é o que a situação toda te favorece, né? É difícil tu se botar para fora, se projetar para fora quando tudo te prende ali, te puxa para ali, né? Eu não sei se meu comportamento foi voluntário ou involuntário, porque a minha vida foi socorrer pessoas com vários tipos de dificuldade, né? Recolher essas pessoas e levar para o hospital. Dar o primeiro atendimento e levar para o hospital. Então, daqui a pouco, sabe, eu já estava vivendo isso aí. Eu já tinha tudo isso aí já gravado na mente, entendeu? Então, eu não precisava disso aí. Foi automático, né? Piloto automático. Aí eu digo, não preciso estar vivendo isso. Vou viver lá fora. Escolheu viver diferente. Né? É isso aí. Meu corpo estava ali, mas a minha mente estava viajando. Estava em outro lugar. Escolha. Escolha, né? Tu tem o poder de escolher qualquer coisa, né? Só que a gente se impõe limites, né? Se tu for ver no frigir dos ovos, nada é impossível, né? Tu tem possibilidade, ela existe, né? O fácil ou o difícil vai depender de ti, basicamente, né? E como tu encara aquela situação. Eu já diria, como tu encara. 100% depende da gente. Exato. Só que a gente tem a tendência de terceirizar as coisas, né? Exato. Ou de se colocar como vítima, como a gente falou antes, né? No outro episódio. É difícil tu se colocar no papel de protagonista, dizer, não, isso aqui é culpa minha, eu vou resolver, eu vou consertar. Ou como que eu saio disso aqui se fui eu que entrei, né? Ou como mesmo trouxe, né? O que isso aqui tá tentando me dizer? Em vez de culpar o negócio e, aconteceu comigo, por que comigo, né? Tem que fazer a pergunta do porquê comigo, mas não... O que eu tenho que entender? Isso, no sentido... Da mensagem. Exato, no sentido positivo da coisa, né? Difícil. Legal. Tu tinha me dito que foi no despertar do teu pai que tu me despertou alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Tu quer exatamente. contar um pouquinho? Quero contar. Gratidão pela pergunta, porque realmente eu tinha esquecido. Mas, sim, foi no momento que, assim, essas 15 paradas, foram 17, na verdade. Ele não lembra, né? É muita coisa que aconteceu ali, eu não... Foi, imagina, sequência. Me passou em branco. Foram 17 paradas, o pessoal que 13 viveram lá infartos. fora viveram mais intensamente as a gente emoções. viveu o problema. Tu só curtiu lá dentro. Curtiu. Curtiu a vibe. Foram 17 paradas cardíacas e 13 infartos. Não foi um só, né? E esse período todo esse movimento que aconteceu foram durante 40 dias. Sim.
né? Foi Então, um período alongado aí de muito processo. Tive que fazer muita viagem, né? E aí, quando ele entrou no hospital, teve um infarto, teve 3 paradas cardíacas. Naquele momento que ele apagou, ele teve a primeira, apagou, tá. E aí, ele foi tendo esses episódios ao longo da história, assim, dos 40 dias. E aí ficou, imagina, ele foi a segunda pessoa em Bento que implantou um CDI, que chama, né? Que é um desfibrilador, junto com um marca-passo, né? No mesmo aparelho. Então, ele foi o primeiro. Segundo em Bento, alguma coisa assim. Segunda pessoa a o ser primeiro do médico que me atendeu. Isso, o doutor Leocádio Tesser, inclusive, que virou nosso irmão de alma. Vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui também para falar de cura em algum momento, né? Mas ele... o meu processo até ali, eu era a ovelha negra, como eu falei no início, né, desse episódio. Eu era a ovelha negra da família. Eu estava no meu processo de revolta, porque eu não queria, meu espírito, eu entendo hoje isso, né? Meu espírito não queria mais estar aqui. Ele não queria passar por isso de novo, né? E ele estava nesse processo de entender que, ok, estamos aqui encarnados novamente. Então, a revolta foi muito grande na minha adolescência, né? E aí, nesse período que aconteceu isso com ele, eu já estava muito afastada da família dele, inclusive, né? A gente não conversava mais, a gente morava na mesma casa, mas não conversava, não convivia. Aquela rebeldia, né? Aquela coisa terrível, hormonal da adolescência. E aí, o que aconteceu? Nesse dia, inclusive, o meu baque começou ali, porque o meu irmão estava lá com eles, minha mãe estava lá, e aí meu irmão, com 16 anos, né, por aí, levou meu pai de carro até o Hospital Taquini. E lá ele fez... foi o processo do meu irmão levar ele que salvou, na verdade, o meu pai. Porque se ele tivesse tido um infarto dentro do carro, teria ficado, entendeu? Ele teve um infarto dentro do hospital, quando ele chegou. Então, ali que foi o tempo de salvar, né? E eu fiquei sabendo horas depois. Porque aí a minha mãe voltou para casa pegar documentos dele. E aí eu pedi o que tinha acontecido. Ela estava transtornada, não conseguia falar. Sim. Ela disse, teu pai está no hospital. Ele infartou. Aí ali começou a cair a ficha, né? Tipo, te dá um choque, né? A tua catarse, no caso. A minha catarse começou ali. E aí, enfim, todo o processo começou a acontecer e tal. E aí a gente se revezava, né? Resumindo a história aqui para não ficar muito longo esse episódio. A gente se revezava para ficar do lado de fora da UTI para esperar notícias, né? Todos os dias tinha uns horários que o médico saía para conversar com nós, né? Contar como é que ele tava. E aí, num sábado, de noite, eu lá de plantão, né? Esperando as notícias. Tava lendo lá meu livro. E aí, nisso saiu... Eu levantei a cabeça assim... Aquelas pausas da leitura, né? Que tu para e fica filosofando o que tu acabou de entender ali. Digerindo, né? Levantei a cabeça, olhei pra janela. E aí, aquelas bolhas de luz que eu tava te falando antes de começar a gravação, né? As bolhas de luz que eu enxergava na minha infância. Enxergava aquelas bolhas que elas subiam na parede, desciam, entravam na parede, entravam pelas pessoas, saíam pelas pessoas. Parecia bolha de sabão, assim. De vários tamanhos, né? E aí, quando eu levantei a cabeça, eu vi aquela bolha subindo na janela, entrando na janela. Uma bolha de luz, assim. E aí, veio à tona, porque eu já tinha esquecido, obviamente, né? Durante a minha fase negra ali, esqueci toda a mediunidade, tudo aquilo que foi a minha infância, né? E aí, pá, acordei e digo, meu Deus. Aí começou a passar um filme na minha cabeça. Toda a minha infância voltou ali, em instantes, né? E nisso, ao mesmo tempo, saiu o médico da UTI, ele chamou o familiar de Eloir e tal, aí eu fui, e aí ele disse, chama a família, porque não tem mais o que fazer, viu? Ele já teve 11 paradas ali agora. 11 paradas no mesmo momento, né? E aí eu, naquele êxtase de ver de novo e trazer toda a minha infância, a mediunidade, e receber a notícia que eu tinha que dar para todo mundo, né? Que ele estava partindo ali. Aí, enfim, resumindo, tá aqui, né? Então não tem muito o que explicar a partir dali. A paciência. Aí passou, tirei o dedo da frigideira, né? Ele foi para casa e tal, começou todo o processo de reabilitação, enfim. Uniu a família de novo, beleza, né? E aí eu comecei a buscar o porquê. Por que ele me ensinou esse porquê? Por que isso aconteceu? Qual que é o motivo principal aqui?
E aí eu comecei a buscar, Lucas, o que era a mediunidade, o que era aquilo que eu enxergava na infância, o que era aquilo que eu escutava na infância, o que foi que aconteceu comigo, enfim. E aí a Igreja Católica não me respondia isso. Sim. E aí eu fui buscar. E aí comecei a minha jornada. Só que daí o que eu fazia? Aí a gente começou a se curar, né? Eu e meu pai. Até ali a gente era os piores inimigos da face da Terra. Comecei a buscar Coincidência, né? coincidências. Né? Coincidências. Porque era o maior inimigo, hoje é o maior amigo. Assim. Uhum. Não é coincidência, uma ironia, né? Não é uma coincidência, né? Na verdade, a palavra inimigo fica meio pesada, né? Mas é como eu te Da enxergava minha na parte, época. nunca. Mas, digamos, o sentimento que ela estava mantendo com ela. É o mais comum, essa né? separação Principalmente adolescente. Adolescente, exato. Que exato. seja assim normalmente. Né? Hoje eu atendo adolescentes e aí eu falo exatamente isso pra eles. Exato. Isso vai passar. Não é mais teu inimigo, não vai ser mais. E enfim, ali, aí o que eu fazia? Proteção, né? Eu vou primeiro, deixa que eu vou ver como é que é. Aí ia pra Umbanda. Como é que é lá? Ah, não, pode vir. Aí eu trazia. Aí buscava. Aí eu ia pro centro espírita. E assim foi, né? Toda a jornada. Alguns caminhos ele seguiu sozinho, outros ele veio depois de mim, enfim. Então, o meu despertar começou ali também. E aí eu tinha 18 anos. 19 anos quando isso aconteceu. E a partir dali eu comecei a buscar a mediunidade, entender a mediunidade e entender o que eu tinha que fazer aqui também com tudo isso, né? O porquê que ele ficou, tinha que ter um motivo maior, né? Então, o meu despertar começou ali. E aí eu comecei a fazer os cursos, primeiro para mim, né? Para me curar, para me entender, para entender o que acontecia com ele, o curso de Reiki, o curso de coaching, o curso, a regressão, enfim. Tudo que hoje a Thay começou ali com 19 anos. Cedo. Cedo. Mais ou menos na regra dos 7 ali, 21, mais ou menos por aí. Exatamente. Ali começou o movimento todo, né? Então, e hoje, claro, obviamente, puxei ele pra Casa Luz. Na verdade, tu fala puxou, dá a impressão que Não dá um sentido conotativo, né? Não. Porque como Não eu estava força. atrás dos porquê também, e o caminho que ela estava seguindo, alguma coisa me chamava a atenção, da maneira que ela colocava, que faziam e tal. Aí eu acabei, sabe? Aí também chegou num determinado... Porque a gente teve em 3, 4 lugares, né, Thaís? 7. Então cada lugar desse chegou a um ponto em que 7 de novo. não sei ela, mas eu, por exemplo, eu já estava vendo que ali não tinha que ter mais coisa que aquilo, sabe? Tinha que ter mais coisa que aquilo. Teve alguns que eu saí antes dela. Ela ficou mais um tempo. Outros ela saiu antes, eu fiquei, no caso, Centro Espírita. Mas assim, também estava buscando isso. Entendeu? E esse processo dela casou com toda essa minha caminhada, que é auxílio ao próximo, né? E agora o nosso projeto aqui, então, aí basicamente se colocou tudo nesse projeto aí, entendeu? A nossa vida está focada aí nesse trabalho. E todo o nosso caminho também, né? Para auxiliar hoje, para fazer a Casa Luz ser quem é. Não só nosso, né? Mas todas as pessoas que fazem parte daqui. É aquele negócio, né? Como a gente diz, não é a Casa Luz, a Casa Luz da Thaís, ou da Flávia, ou da Liz, não. A Casa Luz é de todos que estão lá. É um local para todo mundo ir lá. Tem 1 ou 2 ou 3 que tem que organizar. Precisa organizar. Entende? Mas ninguém é dono lá. Né? E te faço a pergunta agora, porque foi o que eu senti também. Me parece que com Casa Luz o coração aquietou. Sim. Né? Sim. Tipo, é aqui o lugar. É para isso tudo isso, entendeu? Tanto é que É para chegar aqui, né? Ontem estava frio, não conseguia nem, né, botar o pé para fora da porta do frio que tá. Botei o casaco e fui para Casa Luz. Sem compromisso. Não tinha nem muita coisa para fazer lá. Mas eu quero estar lá. Entendeu? Então é uma coisa que motiva. Ele falou, né? Inconsciente. Quer estar lá, né? Tem que querer, né? Tem que querer, exato. Se tu não querer, que nem a gente falou, não adianta, né? Mas é algo que tu vai te identificar, né? Que nem a gente falou das religiões ali. Tu vai experimentando, né? Vai fazer sentido, não vai?
algumas, uma coisa vai fazer sentido, outras não. Na outra, tu pega um pouquinho de cada ali e faz a tua, né? O que faz sentido para ti. Esse é o querer que tu fala também. Agora deixa eu colocar mais uma parte aqui. O fato de que há 2 anos, né, eu literalmente me aposentei por opção para servir integralmente a Casa Luz. Entende? Sim. Então é sábado, domingo lá, é durante a semana, quando precisa. Às vezes eu folgo e tal. Mas eu parei com o trabalho remunerado. Porque senti um propósito, senti um chamado, senti que é aqui que eu tenho que fazer. E esse trabalho que a gente está fazendo é voluntário, né? Não Sim. tem remuneração nenhuma. Então, também dessa forma, não sei se eu estou cumprindo a minha missão ou não, mas eu larguei, tirei da cabeça esse lado de ter que estar trabalhando para ganhar dinheiro. Para sobreviver. Graças a Deus tem um troco lá que dá para manter, né? Então, eu podia tranquilamente arrumar outro serviço, que eu tô, embora esteja em implantes, mas tá lá mantendo a Casa Luz lá, não é para cara meio fraco fisicamente. Inclusive, se tivermos voluntários aqui, por favor, com força, né? Sim, também, né? Ajuda, né? Mas, enfim, essa é a maneira com que eu estou contribuindo comigo mesmo, né? Servindo a missão. Contribuir consigo mesmo, automaticamente tu contribui com os outros, né? E primeiro, é que nem recado de avião, né? Antes de colocar a máscara nos outros, eles falam para te colocar em ti mesmo, né? Senão tu vai ajudar os outros e não vai conseguir. Não, né? Exatamente. Então é isso aí. Isso é mais um pouquinho sobre quem está aí também, né? Contando um pouquinho mais da nossa história aqui, né? Acho que para finalizar, seu Leiro, pra gente não estender muito, né, nosso movimento aqui, tem algo mais, Lucas, a perguntar, seu Leiro? Não. Respondeu bem, né? Respondeu bem. Muito reflexivo. Que mensagem tu deixa, assim, pro ouvinte sobre o processo da cura? Que recado tu deixa pra galera, assim? Olha, antes de encerrar, eu quero agradecer então o convite, a oportunidade que tu me deu, né, de estar falando com o público aqui. Estou meio inseguro ainda, porque é a primeira vez que eu faço isso. Nós também. Mas sim, o importante é isso aí, é te poder passar uma palhinha para o pessoal, né? Sempre ajuda. Então, estou agradecido por isso. Mas o que eu deixaria para o pessoal é o seguinte, ó. Qual é a forma que Deus, os anjos, os mestres, os santos, fala contigo, fala com a gente? É através do coração. Tá? Então, viva mais as emoções do que o teu coração manda fazer. Tente entender o que o teu coração está te falando, está te fazendo fazer. Sabe? Não busque coisa fora. Tu está com a dificuldade muito grande. Procura ajuda, sim. Mas aquela essência, tudo principal do que tu tem que buscar, não busque fora. Busca que está aqui, tudo aqui dentro. Ó. Tá? Tem o nosso Criador maior que se comunica contigo direto aqui. Busca o teu eu superior, o teu Deus interior. Busque Ele, que Ele vai te dar as respostas, Ele vai te ensinar o caminho, Ele vai te dar todas as informações que tu precisa para ser uma pessoa feliz e uma pessoa coerente. Bela lição. Bela lição. Sempre sabe o que tu quer, né? Teu coração sabe o que tu quer. Sim. Só não busque fora, porque é tempo perdido. Não está em livros isso. Não está. Gratidão imensa, seu Leiro, pela participação. Gratidão imensa, meu pai, por toda a experiência e por estar aqui conosco hoje também, né? Compartilhando um pouquinho com a galera sobre a tua história, sobre a nossa história. Gratidão imensa, Lucas. Obrigado eu. Obrigado, Eloís. E até uma próxima. Até a próxima. Até o nosso próximo episódio. Pode curar, vem transformar a sua vida, vem buscar o caminho, vem entender um pouco mais sobre o que acontece contigo e quem sabe, tu que é meu paciente que está aqui ou já participou da Casa Luz, enfim, esse podcast é para vocês. Vocês serão convidados, então pode ser o próximo aqui no lugar do seu Leiro, tá bem? Beijo enorme a todos, fiquem com muita luz e até a próxima. Namastê. Valeu, tchau, tchau.